Olá, bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre toda a cultura woke, essa cultura lacrate aí de mudança de gênero, né, mudança de sexo nos personagens, degradação do masculino, todo esse tipo de coisa. E por que que as indústrias insistem em fazer filmes que fracassam, né? Fracassam financeiramente, elas insistem em fazer o mesmo tipo de conteúdo, a mesma abordagem progressista nos filmes e dão errado e continuam fazendo, né? E o plano deles está dando certo, está dando errado, né? Uma dúvida que muita gente tem, uma curiosidade que muita gente tem. Eu vou explicar um pouco disso. Aqui eu tenho duas teorias, na verdade, eu tenho, que eu acho que explica mais ou menos esse fenômeno. Mas antes de começar, deixa aqui o like no vídeo, deixa seu comentário, tá? Se inscreve no canal. É a primeira coisa que eu quero falar em relação a como é que funciona a indústria de Hollywood, né? Primeiro você depende muito do filme ali, se ele é financiado por produtores ou por uma única empresa, como a Disney, por exemplo. A maioria dele tem um financiamento em grupo ali de produtores, roteiristas também. Depende muito, é muito complexo isso. Não tem um padrão em relação ao dinheiro ao que é posto para fazer o filme. E a ideia aqui é que não existe ali como saber, na verdade, como que o filme foi financiado, né? E eu acho que eles se aproveitam muito disso para receber algumas fontes ali que não são teoricamente lícitas, né? E a pergunta aqui que eu quero responder é por que que eles insistem em fazer filmes assim, né? Mesmo dando errado. A gente tem o caso da Branca de Neve, que foi um fracasso assim, que até me surpreendeu. E você vê a Disney ainda com outros projetos. O normal seria uma empresa parar tudo que está fazendo e até regravar filmes. Teria que ter uma mudança aí de pelo menos 360 graus aí, né? Uma mudança radical nos roteiros, nos roteiristas, nos diretores, para atender a demanda que está sendo basicamente confrontada, né? No mercado, o empresário tem que servir a demanda, né? Quem exige é o consumidor. E no caso desses filmes, é o contrário, né? Ele está indo contra a sua demanda, contra a exigência do consumidor e está fracassando, né? Minha primeira teoria em relação a isso é que existe no mundo, né? No Brasil isso se dá de forma mais clara, vai ser até mais fácil explicar, que é o politicamente correto. O politicamente correto é um conjunto de leis abstratas que não existem na verdade, né, como se fosse um bom senso, mas que eles têm muita influência no comportamento público das pessoas, né? Por exemplo, se você pega um brasileiro qualquer na rua, você pergunta ele, você bebe álcool? Ele vai dizer socialmente, né? Na frente da televisão, não, eu bebo álcool socialmente, mas a gente sabe que tem que tomar cuidado com o álcool. Então ele se porta, ele que é um personagem que é criado em frente à televisão, ao público, né? A sua imagem pública não é você mesmo, né? É como se fosse uma ética, né? Ali que você tem que obedecer. É meio complicado explicar isso, mas é basicamente um personagem que você cria. Imagine você entrar em um casamento super chique. Então você meio que tem um certo toque de personagem que você faz ali para se adaptar àquele ambiente, né? E isso se dá na sua imagem pública, né? Esse é o politicamente correto, né? Isso foi criado um certo tipo de leis, né? De comportamento, de opiniões que você tem que ter publicamente. Então se você pergunta ao brasileiro, você bebe? Ele vai dizer que não, dirigir. Eu dirijo, às vezes, quando eu dirijo eu não bebo, mas todo mundo sabe que às vezes ele vai dirigir e toma uma latinha de cerveja. Ou até um cara que já bateu o carro porque estava bebendo, ele vai responder isso em frente às câmeras, porque isso é uma exigência que esse conjunto de regras aí, de ética, que ele criou, sabe? Esse é mais ou menos o politicamente correto.
Então eu acho que a indústria de Hollywood ela se aproveitou dessa influência que o politicamente correto tem na decisão pública das pessoas para manipular o mercado ali, né? Para manipular as decisões de roteiristas, de roteiro, de escolha de personagens, né? De mudanças em algumas coisas. Por exemplo, a da Disney, no caso mesmo da Branca de Neve, eles iam escolher pessoas reais, anões reais para fazer o filme. E aí um ator aí de Game of Thrones, que é anão, ele disse que era um absurdo fazer anões como fazer papel de anão, né? Que era como um estereótipo, era algo ruim. E o que que a Disney fez? Para ficar bem publicamente, essa não é necessariamente a opinião real da Disney, né? Mas para obedecer tipo, esse politicamente correto, né? Essa exigência de imagem pública, o que que ela fez? Não, a gente também não é contra anões serem estereotipados, serem condenados a só um tipo de papel. Então eles tiraram os anões e fizeram anões de CGI. E aqui você entende como é que algumas pessoas do movimento progressista elas usaram o politicamente correto para manipular mesmo algumas coisas ali dentro da indústria, né? E aí talvez isso possa ter feito a indústria tomar decisões erradas, né? E ter prejuízo financeiro. Então, algum diretor progressista, algum roteirista, algum produtor foi caso que é obrigado ali a obedecer essa imagem, esse politicamente correto, né? Então é basicamente um jogo de personagens ali, né? Que tem como diretriz central o politicamente correto, né? Se entende aqui que é todo mundo fazendo personagem que quer obedecer, quer agradar o politicamente correto, né? E aí no final acabou nessa tragédia, né? Essa é a minha primeira teoria. Eu acho que ela pode até ser uma teoria certa, mas a minha segunda teoria eu acho que ela tem mais sentido, né? Que é em relação ao financiamento. A gente entra aqui na questão financeira e na questão a longo prazo também do movimento socialista progressista, porque a gente tem que entender que eles sempre tiveram muita paciência, né? O tempo para os planos socialistas sempre foi a longo prazo. 50 anos, 30 anos, 100 anos, eles sempre pensam assim, em reestruturar a sociedade a longo prazo, né? Então, o que eu acho é que algumas pessoas que chegaram ali no poder, político principalmente, elas conseguiram trazer para essa indústria de filmes, porque filmes e séries sempre foi na sociedade uma ferramenta ali de educação mesmo. Tem uma influência muito grande no comportamento das pessoas, na opinião das pessoas também. Então é muito forte isso, sempre vai ser um alvo de engenharia social, os filmes. Então eles souberam fazer alguns mecanismos para direcionar dinheiro para essa indústria com um viés político. Então, por exemplo, digamos que a Disney gastou 300 milhões para fazer a Branca de Neve e o filme parece que deu de bilheteria 150 milhões. Então a Disney teve um prejuízo de 150 milhões? Não, né? Porque digamos que 80% do, do fundo para fazer o filme, do dinheiro para fazer o filme, foi dado pelo Estado ou por organizações estatais, incentivos estatais. Então a Disney não teve 150 milhões de prejuízo, né? Talvez a Disney nem tenha tido prejuízo com o filme da Branca de Neve, né? Às vezes foi dinheiro estatal, a gente nunca vai saber. Porque é muita fonte, às vezes é empresa que está ligada ao Estado. Então o financiamento dos filmes é muito assim, unilateral,
unilateral, assim, né? Multilateral, né? Tem várias direções aí. Você não sabe de onde veio mais ou menos o dinheiro. Então, essa é a minha outra teoria de que algumas pessoas com poder político e com intenção mesmo, aqui não é a teoria da conspiração. Se uma pessoa é socialista, ele quer suas ideias em um filme, né? Em si, as pessoas, ele sabe que as pessoas não vão aceitar esse filme porque elas têm um espectro oposto ao dele. Ele sabe que a maioria da população é de direita, ele vai fazer um filme socialista, ele sabe que esse filme vai ser rejeitado a princípio, mas daqui a 10 anos, você insistindo, insistindo nisso, as pessoas podem acabar aceitando mesmo pela osmose, né? É assim, mais ou menos assim que o socialismo funciona, é assim que funcionou no Brasil, com a dominação das universidades. Foi por osmose mesmo, a repetição, até a exaustão, né? A repetição, até a exaustão, e aquilo se torna verdade, né? Isso é, isso é um fato histórico de que o socialismo funciona assim. E essa minha teoria eu acho que é a mais provável, que tem muito dinheiro estatal, tem muito dinheiro político em Hollywood, trazendo toda essa segurança para as empresas fazerem isso sem um prejuízo tão grande, né? Então, se essa minha teoria tá certa, o plano deles deu certo, né? Daqui a 10 anos, 15 anos, ela vai fazer outro filme, vai ter outra leva de filmes socialistas, porque parece que agora está tendo uma mudança um pouco, né, do espectro, porque nem sempre a esquerda está no poder, né? Às vezes ela perde força, ela se retém. Então pode até que saia filmes mais conservadores, mas depois isso vai voltar até que as pessoas não se incomodem, mas não seja um choque tão grande, né? Elas passem a ver com mais normalidade e com o tempo aceitem isso, né? Então é assim que eu acho que funcionam as coisas. Essas são minhas duas teorias, né? Deixa aí nos comentários se você pensa que é assim, se você pensa diferente, se você tem outra teoria, não sei. Mas eu acho que a segunda é a mais certeira. A primeira ali pode até ser também, né? Muitas pessoas elas são forçadas a ter opiniões que não são delas por causa da sua imagem pública. Mas eu acho que a segunda teoria é a mais certa. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham e até mais.